É possível entender Attack on Titan? E o que nós entendemos, será que realmente está correto? Salve fanáticos em Attack on Titan e inscritos desse canal. Eu sou o Joel e se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família Anime no Kokoro. Existem vários pontos-chave na história de Attack on Titan que tornam essa história impossível de ser entendida. Não porque a pessoa que está assistindo não vai ter compreensão ou inteligência suficiente. Longe disso. Não é nada disso. Acontece que existem coisas que nunca serão entendidas porque elas simplesmente não têm explicação. Elas moram no campo da teoria. São completos mistérios. Como, por exemplo, o Parasita. Em primeiro lugar, temos o Parasita porque ele é, até o momento, um completo mistério. A gente não sabe do que é feito, de onde vem, para que serve e nem ao menos o nome dessa criatura. Existem muitas boas teorias sobre ele, mas, canonicamente falando, ele não tem nenhuma explicação. A única coisa que foi dita, mencionada sobre ele, é que ele é a origem de toda a vida, mas isso também não quer dizer nada com nada. Aqui nesse vídeo a gente ainda vai ver vários pontos que não fazem muito sentido e nem tem explicação. Esse é só um deles. Em segundo lugar, nós temos a filha da história. É algo que a gente nunca vai conseguir entender. A gente não sabe direito o porquê e como o Historia engravidou daquele cara. Na verdade, nem o nome dele foi falado na história. Não tem nenhum sentido, nenhuma história de fundo. E a filha da Historia também não foi nomeada. Ela é uma criança, que nas páginas finais do mangá ela está com 3 anos. E dá pra saber que ela está com 3 anos porque no bolo de aniversário dela tem 3 velhinhas. Ela teve muito foco e isso quer dizer que ela é muito importante para a história, certo? Errado. Ela não é nem um pouco importante para o enredo geral. Na verdade, ela não faz diferença nenhuma. E várias páginas e páginas do mangá foram ocupadas com uma história grávida, com uma história sofrendo no seu parto, e depois com a filha da história. Para no final, nós não sabermos nem o nome, nem o significado, nem o porquê ela existe. Mais uma criança de sangue real, mas agora em um mundo sem titãs. Quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, eu pensei em colocar os pontos de Attack on Titan que não tem explicação. Mas na verdade, existem explicações, muitas delas baseadas em teorias. Os pontos que eu trouxe aqui nesse vídeo não têm explicação e por isso são impossíveis de entender. Como por exemplo, a Yelena. A Yelena é uma personagem que foi apresentada muito tarde na história. A maioria das histórias, quando apresenta personagens importantes muito tarde, perde-se no caminho. Porque é muito mais fácil você se conectar com personagens que são apresentados no início do que no final da obra. Conhecer personagens novos quando a história já está nas últimas não é muito legal e não gera tanta conexão quanto a conexão que a gente tem com os outros personagens desde o início. Mas Yelena apareceu. Apareceu como um personagem importante, inteligente, parceira do Zeke, estrategista, capaz de fazer muitas coisas e se tornou uma personagem realmente importante. Algumas pessoas até se conectaram com ela. Mas assim que essa conexão foi feita, ela automaticamente foi desfeita. Afinal, o mangá terminou, a história acabou e se esqueceram de mencionar sobre a Yelena. Simplesmente o destino dela, o que ela fez, para onde ela foi totalmente esquecido. Por isso, não dá para entender por que levantar esse personagem. Qual foi a importância da Yelena na história se ela no final não seria trabalhada? A gente conheceu a personagem para simplesmente ela desaparecer misteriosamente depois. E é fato que se ela estivesse no final, eu particularmente acharia muito estranho. Ela lá junto com os personagens que estão desde o início da obra e que se conhecem há anos, seria no mínimo estranho. Mas acontece que nem mesmo o fim dela, caso ela tiver morrido, nós não sabemos como aconteceu. A história da Yelena é simplesmente incompleta. E por falar em coisas incompletas, quando Attack on Titan acabou, muita gente fez confusão, porque existem duas formas distintas de ler o mangá. A maioria da galera a gente sabe que lê por scans, mas também existe o mangá físico. No mangá físico, a última edição é o número 34. Nas scans, a última edição é o 139, porque as scans saem igual sai lá no Japão. Aqui no Brasil, a adaptação que nós temos é exatamente para sair de uma forma diferente, sai em volumes. E se parar para pensar, é bem simples de entender isso. O capítulo 139 é o volume 34, basicamente é isso. O final da história é o capítulo 34 aqui para nós.
E quando saiu o capítulo 34, ele veio com mais informações do que o capítulo 139, sendo que o capítulo 139 terminou com a galera simplesmente em paz. O volume 34 trouxe um mundo futurista, com a Ilha Paradis destruída, um novo personagem e provavelmente uma visão de 2000 anos no futuro. É claro que a gente nunca vai entender nada sobre isso se o próprio Isayama não explicar. Tudo que a gente pode fazer é teoria. E por falar em teoria, eu tenho uma bem sólida que eu fiz um vídeo bem detalhado sobre ela, vou deixar o link aqui no card para você conferir. Lá eu esquadrinhei todos os pequenos mínimos detalhes dessas páginas finais para tentar encontrar tudo o que pode estar escondido nela. E acredite, tem muita coisa, então depois confere o vídeo lá que vale muito a pena. Antes de você ver esse vídeo, vamos falar um pouco mais sobre a Ymir. Já que a Ymir foi caçada e você já sabe sobre a história dela. Se você acompanha aqui o canal, com certeza você conhece a história de Ymir. Se não, clica no card. A história de Ymir tem um problema que nós nunca vamos entender. Ela se tornou uma titã, uma poderosa titã, e ela voltou para o rei. Isso na verdade pode ter algumas explicações, mas no final das contas, é bem difícil de imaginar que uma pessoa toda poderosa fique tanto tempo servindo um rei humano normal. Afinal, ela até voltar para o rei é compreensível. Ela era uma escrava, ela não sabia o que ela estava fazendo. Mas passado alguns meses, ou melhor, passado alguns anos, e ela soubesse o tamanho do poder que ela tinha, por que ela continuou servindo esse rei? Isso é algo que não tem nenhuma explicação. Na verdade, não tem nem lógica. Outra coisa em Attack on Titan que acaba sendo um pouco absurdo é a própria Mikasa. Todo o material extra, adicional de Attack on Titan, a gente vê uns poderes especiais da Mikasa muito fora da curva. Capacidade de voltar no tempo, criar realidades paralelas, quase uma feiticeira escarlate. Isso acontece nos OVAs e em alguns materiais especiais de Attack on Titan. Inclusive, aqui no canal eu fiz vídeo contando sobre isso, explicando esses OVAs e o poder especial que a Mikasa tem neles. De forma que no final do mangá, a Mikasa meio que mostrou parte desses poderes junto com o Eren ali, quando ela viu uma realidade paralela dos dois na cabana. Isso resultou em uma avalanche mundial de teorias. Teoria AOE, teoria da árvore do recomeço, teoria dos caminhos, várias teorias muito boas, mas que infelizmente, enquanto o Isayama não bater o martelo, a gente nunca vai saber se são reais ou não, são só suposições. Portanto, a Mikasa também é algo extremamente difícil de entender. Mas para realmente falar em coisas complexas e difíceis de entender, a gente tem que falar do protagonista. Afinal, o Eren e as suas escolhas são coisas que nós nunca vamos entender. Ele é um paradoxo. Quando ele beijou a mão da história, ele viu fragmentos do futuro onde ele faria o estrondo. Então, foi ele que quis fazer o estrondo? Foi ele que teve a ideia? Ou ele simplesmente foi induzido a isso? Ele foi obrigado a fazer o estrondo ou ele queria que o mundo fosse destruído? Ele estava sendo guiado por outra vontade ou ele estava apenas fazendo o que ele queria fazer? A gente nunca vai saber a resposta para nenhuma dessas perguntas nem desses questionamentos, a não ser que o próprio autor da obra diga algo sobre. Enquanto a gente espera, vamos ver mais alguns pontos que não têm explicação. Um deles é o titã do Roger Ace. Eu não preciso dizer muita coisa, né? Esse titã é um titã puro, completamente bizarro, muito grande, e se você colocar ele em comparação de força, ele é mais forte que a maioria dos 9 titãs. Calma que eu já vou explicar. Esse titã é muito grande, e como você pode ver, ele emana vapor. A quantidade de vapor que esse titã emana é tão grande que tudo à sua volta se queima. Quando o titã colossal do Bertholdt faz isso, a carne do titã reduz. E esse titã não reduz nenhum centímetro, ele continua soltando vapor em uma velocidade absurda. E lógico que tamanho é atrelado à força. Com esse tamanho, ele é extremamente forte, ele poderia chutar os titãs menores para longe dali. Ele se move de uma forma desordenada, se arrastando, mas ele é muito, muito forte. Esse é o titã puro mais forte de todos, e provavelmente mais forte do que a maioria dos 9 titãs, tirando, é claro, os mais fortes. Mas imagine só o Mandíbula ou o Quadrúpede, o que eles poderiam fazer contra um titã desse tamanho. Eles seriam simplesmente engolidos. Então o titã do Roger Ace não tem bem uma explicação detalhada. Tudo que a gente pode fazer é comparar ele com o titã do Eren, o titã Dia do Juízo Final.
Esse titã esquelético do Eren se chama Titã Juízo Final. E se comparar, os dois portadores antes de se transformar tiveram problemas com a coluna, digamos assim. Por terem esses problemas com a coluna, eles se transformaram em uma forma bizarramente grande, com partes da própria coluna vertebral à mostra. Pode ser que tenha alguma correlação, mas nada foi falado oficialmente. São só especulações. Outra coisa que não sai do campo da especulação são os titãs das muralhas, que muita gente afirma por aí que são feitos de Eldianos. Gente, é muito simples esse raciocínio. Os 9 titãs originais só se dividem em 9. Os titãs primordiais não se dividem em mais do que 9. Isso é uma regra absoluta, então não tem como um Eldiano se transformar em um titã colossal ou fazer milhões de titãs colossais e colocá-los dentro das muralhas. Outro ponto importante aqui para provar de vez que os titãs de dentro das muralhas não têm humanos, eles foram criados com o poder do titã fundador, é que quando todos os titãs colossais do estrondo foram desfeitos, não haviam humanos, eles simplesmente viraram fumaça. E os humanos de dentro deles, logicamente, deveriam aparecer, mas eles não apareceram. E isso comprova que eles não são feitos de humanos, eles foram esculpidos pela areia dos caminhos e materializados no nosso mundo com o único fim de estarem dentro das muralhas para um dia fazerem o estrondo. Mas eles também não têm explicação. Até porque se eles fossem titãs puros, eles conseguiriam agir de alguma forma. Apesar de existirem alguns titãs anormais, todo o titã puro quer devorar humanos, mesmo que ele esteja seguindo as ordens do titã fundador. Cedo ou tarde ele vai atrás de humanos. Os titãs de dentro das muralhas não têm interesse em humanos. E tem mais uma coisa, eles têm a capacidade de usar o endurecimento. Foi com isso que eles construíram as muralhas. As muralhas são feitas de endurecimento de titã colossal, que não é puro e nem primordial. É apenas uma invocação do gigantesco poder do titã fundador. E o Eren fez isso. Na batalha final, nas suas costas, ele invocou vários titãs que não tinham humanos. Titãs mandíbula, titãs martelo de guerra, titãs bestiais, vários tipos de várias eras diferentes, todos eles sem humanos, e todos eles com capacidades dos titãs originais. Sendo assim, é possível, com o poder do fundador, criar titãs originais que usam as habilidades sem os humanos, assim como os titãs das muralhas foram feitos. Mas isso é um raciocínio lógico, porque o autor fez questão de nunca explicar nada sobre isso. Existem mais 3 pontos aqui que eu quero citar nesse vídeo que não tem a mínima explicação, são muito curiosos, mas antes, confere se você está inscrito no canal e se você está inscrito, dispara o seu like. Por que não há explicação para a areia dos caminhos? Tudo bem ter um parasita, seja ele alienígena ou outra coisa, que transforma pessoas em gigantes, mas a areia dos caminhos e até o próprio mundo dos caminhos são 2 pontos extremamente complexos de se entender. A areia é capaz de moldar e criar os corpos dos caminhos. Nunca foi explicado como funciona a matéria daquela areia e como ela se materializa no mundo real. Se é uma dimensão paralela, se é um mundo espiritual, nós nunca saberemos. As areias servem para reconstruir os corpos dos titãs, dos seus portadores, do povo eldiano e fazer praticamente tudo. O poder do titã fundador se estende a todas as areias dos caminhos. E os caminhos são um local extremamente complexo, onde o tempo passa de formas diferentes, onde dá para se usar o poder do titã fundador na sua totalidade, e por algum motivo ele ficou atrelado a Ymir e ela ficou como líder desse gigantesco poder. Sendo que mesmo na sua forma divina, a forma da deusa Ymir, ela continuava seguindo e servindo o sangue real e obedecendo cegamente tudo o que eles queriam fazer, da forma que eles queriam fazer, sem nenhum questionamento. Ou seja, a areia e os caminhos são 2 pontos totalmente sem nenhuma explicação. E o último ponto que eu gostaria de mostrar para vocês aqui nesse vídeo são os porcos da Ymir. A história é muito bonita. A criança vê os porcos presos, abre a baia e libertam. Tchau, porquinhos, sejam livres e felizes. Mas galera, isso não faz o menor sentido. Por que uma pessoa libertaria a única fonte de comida que eles tinham naquele local? Os porcos eram a única forma deles se manter vivos. E a Ymir simplesmente decidiu deixá-los sair. Sendo assim, as escolhas da Ymir nunca fizeram nenhum sentido. Quase todas as ações da Ymir são contraditórias. E elas são muito forçadas para seguir o roteiro. Para isso também a gente nunca teve explicação.
E assim como os porcos eram a única fonte de sobrevivência do povo eldiano, o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento são as únicas formas de sobrevivência aqui do canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.